Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos, isso mesmo, juntos diante da palavra de Deus. É a Bíblia no meu dia a dia e é bom ter a sua companhia, é bom nós vivermos juntos essa experiência maravilhosa da graça de Deus, da presença de Deus. Ele vai movendo o nosso coração, Ele vai nos ajudando na nossa caminhada e principalmente Ele vai nos instruindo a partir da palavra de Deus. É o Espírito Santo que move o nosso coração para o entendimento e aplicação no tempo que se chama hoje da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudo bíblico. Nós vamos hoje para o último capítulo da Carta aos Romanos. Que experiência maravilhosa que nós vivemos ao estudar a Carta aos Romanos. Então, é o capítulo 16, Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Vamos ler o texto bíblico? Recomendo-vos, nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia, acolhei-a no Senhor de maneira digna, como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda, pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus no Cristo Jesus, os quais expuseram suas próprias vidas para salvar a minha. Eu lhe sou agradecido, e não somente eu, mas também todas as igrejas fundadas entre os pagãos. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis, que ademais se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem muito estimo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Eustaques. Saudai Apéres, provado e aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trífosa, que tanto se afadigam no Senhor. Saudai a caríssima Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, esse eleito do Senhor, e a sua mãe, que é também a minha. Saudai Ansíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpa e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Nós vemos aí na conclusão, não é, que nós estamos a partir desses versículo 1 até o 16, nós vemos Paulo aqui fazer a maior menção de nomes, né? São 23 que ele saúda, são pessoas que ele reconhece que aceitaram Jesus Cristo, que foram para ele instrumento de bênção, que foram para ele até proteção para a sua própria vida, que estiveram na história da evangelização, nesse primeiro momento, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. É muito bonito perceber isso, não é? Febe, né, aqui está dizendo, né, uma diaconisa, e aí a gente precisa entender, né, diaconisa da igreja de Cencreia. Dentro da realidade da palavra diáconos, nós temos dois contextos importantes. Um deles é o ministro ordenado que serve ao altar.
E também essa realidade da diaconia, do diáconos, dessa palavra, nós temos a realidade que está vinculada a uma pessoa que é serva, né? Que assiste em geral à necessidade da igreja. E dentro do concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 depois de Cristo, o que nós colhemos? Vai mostrar no concílio de Nicéia que as diaconisas eram contadas entre os leigos e não entre os ministros ordenados, entre o clero ordenado. Então, é só para esclarecer aqui, para que você entenda. Então, Febe, como diaconisa, era alguém que servia, não é, a Cristo, servia aos necessitados, ela era leiga, e as mulheres diaconisas no Novo Testamento, elas eram quem servia no batismo das mulheres. Né? Tinha um ministério muito voltado para aquilo que é a realidade da presença das mulheres na igreja. Então, imagina, né? É uma atitude de prudência ter alguém que serve no batismo das mulheres, sabendo que as pessoas eram batizadas adultas, porque pagãos e judeus convertidos ao cristianismo. Então, elas tinham essa função no batismo das mulheres, no serviço. Então, é importante que nós entendamos isso. E é a essa irmã, chamada Febe, que Paulo confia a carta aos romanos, para que chegue até Roma, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que o Senhor vai fazendo a partir do apóstolo Paulo e aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos como instrução, como aquilo que eles deveriam seguir do Evangelho. E ele vai aqui fazendo menção. Isso é importante dentro da nossa realidade humana e espiritual. Nós nunca podemos perder a gratidão ao coração daquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história de fé. Você se lembra, né, daquele padre, que te deu a primeira comunhão, o bispo te deu o crisma, a catequista que te catequizou para fazer a primeira comunhão, você se recorda daquele catequista, daquela catequista que te instruiu para o sacramento do crisma, pessoas que foram usadas na evangelização, uma pregação de alguém, um ensinamento que te tocou, mas também daqueles que trabalham com você na missão, na igreja, você que está numa pastoral, você que está num movimento, existem pessoas que estão ali junto com você ao seu lado. Talvez você tenha assumido um encargo, não é? Dentro da realidade pastoral, missionária, e aí tinham pessoas que te deram apoio. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos apoiar-nos uns aos outros e não sabotar-nos uns aos outros. Existe muito isso, infelizmente. No final da carta aos Romanos aqui a gente vai ver Paulo preocupado com a realidade das divisões, né? O próximo estudo nós vamos tocar nisso, mas é importante a gente ver exatamente esse papel que cada um precisamos desempenhar. Nós precisamos ser apoio, suporte e nunca ser aqueles que sabotam, que criticam, que fazem armadilhas, que são utilizados pelo demônio para destruir pessoas que estão à frente. Presta muita atenção. Se você não concorda com algo, diga para a pessoa, não diga para os outros, não faça fofoca, não crie confusão. A fraternidade, ela precisa ser uma realidade que deve ser um imperativo na nossa vida eclesial. Olha que o apóstolo vai dizer no último versículo: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Saudai-vos uns aos outros com afeto fraterno. É isso que o apóstolo está dizendo. Nós temos que entender que nós somos irmãos. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos na barca da igreja. E esse capítulo, quando Paulo vai fazendo memória de todos aqueles que evangelizaram junto com ele, ele vai dizer que Priscila e Áquila salvaram a vida dele, ofereceram a própria vida para proteger Paulo. Olha que coisa espetacular. Então, hoje, nós precisamos colher de Deus essa mensagem. Eu devo ser instrumento de bênção na vida daqueles que comigo servem ao Senhor. Ser
instrumento de unidade, de partilha e de fidelidade a Deus. É isso. Colher de Deus aquilo que a palavra nos aponta é exatamente fazer essa experiência. Nós precisamos ser instrumentos de bênção na vida daqueles que conosco servem ao Senhor. Nós precisamos ser instrumento de unidade, de partilha, de fidelidade ao Senhor e nunca o contrário. Então hoje, como aplicação dessa palavra, eu quero convidar você a louvar a Deus e abençoar a vida de todas as pessoas que foram instrumentos de Deus na sua vida para que você chegasse até o dia de hoje no conhecimento do Evangelho. Agradeça a Deus, abençoe a vida dessas pessoas, ore por elas e a partir de agora esteja atento ao comportamento seu, ao seu comportamento no serviço na igreja. Nunca fale dos outros por trás. Se você tem algo que não concorda, fale diretamente à pessoa. Fale ao padre. Fale àquela pessoa devida que está na liderança. Seja apoio. Se precisar ser como Priscila e Áquila, que ofereceram a própria vida para salvar Paulo, para salvar aquele que está à frente, faça assim. Mas nunca o contrário. O contrário é sempre tentação do demônio. Vamos rezar? Senhor, o amor entre os irmãos, a caridade uns para com os outros demonstram que o Senhor está ali. Hoje eu quero orar com os meus irmãos e as minhas irmãs, a partir da palavra que o Senhor nos confiou, nos concedeu, por toda a realidade da igreja, por cada grupo, por cada movimento, por cada pastoral. Se existe tentação do demônio de divisão, de confusão, que hoje o Senhor possa libertar. A partir da nossa oração, eu quero abençoar a Canção Nova, eu quero orar por cada missionário da Canção Nova, por cada colaborador da Canção Nova. Eu quero abençoar e orar por todos aqueles que investem na Canção Nova, no sentido da evangelização, nos ajudam, que são sócios evangelizadores, que colaboram de diversas maneiras. Eu quero orar por cada movimento, por cada pastoral. Se existe ação demoníaca para destruir, para dividir, que hoje o Senhor toque nessas realidades e liberte com o seu poder, com a autoridade do seu nome, com a força do seu sangue redentor. Mas eu quero orar por mim e por cada irmão que agora está orando comigo, para que nós sejamos instrumentos de unidade, de fraternidade, de bênção e nunca cedamos às tentações do divisor. Que nós tenhamos a hombridade, a coragem de ir até aqueles que precisam, Senhor Deus, ser exortados, precisam ouvir de nós a nossa opinião daquilo que é a liderança, daquilo que é o serviço, para que nunca haja no meio de nós, Senhor, divisão, para que haja sempre essa comunhão. Perceber Paulo louvando e agradecendo pela vida de cada um, lembrando daqueles 23 nomes de pessoas que estiveram ao lado dele, é uma provocação para o meu coração de agradecer por todos aqueles que colaboram comigo na obra de evangelização. E eu só posso dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela palavra que toca no nosso coração e move a nossa vida. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a viver. Nós somos chamados a viver essa experiência. A experiência de abençoar, a experiência de lembrar de cada um dos nossos irmãos, daqueles que passaram pela nossa vida, a experiência de orar e de ser instrumento de bênção e não de maldição, ser instrumento de unidade e não de divisão. Então esteja atento e peça sempre para Deus isso. Que Deus te conduza nesse caminho. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.